Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Eu tenho uma pergunta do Rodrigo Losso, daqui a pouco o Fernando na Lagoa. O Rodrigo está dizendo o seguinte: qual é a visão da indústria catarinense pelo aspecto da inovação? A gente vai discutir esse assunto aqui, eu quero saber a opinião de todos. Presidente Glauco, a sua opinião, né? O que pensa a Fies sobre investimento em inovação? Bom, Renato, nós, ao par das bandeiras tradicionais que a Fiesc tem defendido nos últimos anos, como é a questão de reformas estruturais no país, a questão de mais investimentos do setor público, nós estamos fortemente engajados na discussão de ideias que possam motivar o empresário catarinense a investir mais em tecnologia e inovação. E temos boas notícias nessa área, porque nos últimos 5 anos, pelo menos nos últimos 5 anos, temos acompanhado os planos de investimentos do setor industrial e estamos vendo que ano após ano aumenta o volume de investimentos em novos processos de produção, na qualificação do produto, em design, em capacitação do trabalhador, mais nesta área do que em obras civis, em ampliação da área construída. Então, o empresário catarinense ele tem essa consciência de que precisa investir nisso, mas nós achamos que precisa investir mais. Agora, é preciso também que o Estado faça um esforço nesta área, né? Até hoje o Estado ainda não está aplicando os 2% constitucionalmente previstos na área de inovação e tecnologia. Aplica cerca de 1%. Né? A Fiesc também teve a oportunidade, já encaminharam ao governo do Estado, estudos nesse sentido. E nós devemos lançar na próxima sexta-feira um novo estudo que sucede àquele que fizemos no segundo semestre do ano passado, que era Santa Catarina SC, uma visão da indústria sobre o desenvolvimento do Estado. Vamos lançar agora um olhar para o futuro, que é fruto de pesquisas que realizamos junto ao setor industrial e junto aos sindicatos associados à Fiesc, onde fica muito clara o diagnóstico de que nós temos que ampliar os investimentos em inovação, tecnologia e na qualificação do trabalhador catarinense. Muito bem. Ainda esse tema da inovação, o que o Estado pode fazer? Bom, nós, dentro do governo Raimundo Colombo, a gente tem discutido muito o que a gente está chamando assim de uma nova economia do Estado. Quer dizer, como é que nós vamos constituir essa nova economia? E aí nós estamos falando da possibilidade forte que o Estado tem de unir a essa capacidade empreendedora, que é uma característica marcante do Estado de Santa Catarina, a questão da inovação. Quer dizer, se nós conseguirmos transformar o Estado de Santa Catarina num grande Estado, num Estado que trabalhe fortemente com a inovação, a gente começa a construir mais competitividade e criar novos espaços. Como é que nós vamos fazer isso? Essa é uma visão estratégica que tem que ser feita, mas e não dá resultado a curto prazo, né? Não, dá resultado a curto prazo. Vou dar alguns exemplos. Primeiro, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, o secretário Paulo Bornhausen, está preparando aí um projeto grande dos distritos de inovação pelo Estado, para poder esses distritos de inovação serem os grandes articuladores e impulsionadores da construção dessa nova economia. Tá? E eu queria acrescentar algumas coisas que podem ser muito rápidas. Vou dar um exemplo. Ontem nós estávamos com a ministra do Meio Ambiente em Brasília, e o secretário Paulo Bornhausen, discutindo os riscos e oportunidades que a questão ambiental apresenta. É o que a gente estava falando um pouco dessa economia verde. Eu vou dar algo que pode surgir muito rapidamente no Estado. A indústria da reciclagem de resíduos, que é uma lei federal, que é uma lei que determina que há uma responsabilidade pelos setores econômicos sobre o destino final dos resíduos, e que isso pode rapidamente fazer surgir no Estado uma nova
rede de setores industriais. Desculpe lhe interromper. Aí nós temos um exemplo de como o Estado é amarrado. Isso o governo não está sabendo disso agora, ainda mais esse governo que é um governo de continuidade. Porque eu estava presente, eu não me lembro quando é que foi isso, faz uns 4, 5 anos, numa viagem que eu fui na condição de correspondente da RBS, de enviado especial, numa viagem desse governador Luiz Henrique da Silveira para a Itália. E lá nós visitamos, na Itália, uma indústria de reciclagem. Aí é o seguinte, um negócio fascinante, um depósito enorme de computadores, de geladeiras, de fogões. Entrava numa esteira, um fogão, uma geladeira numa esteira, depois tinha lá uma bifurcação, ela caía num funil, e depois várias sacas, professor Pedro, onde saía uma saca farelo de cobre, plástico, vidro, alumínio, e aquilo ali voltava como matéria-prima para a indústria. Quer dizer, a questão ambiental e a questão econômica, né? Quer dizer, o Estado já tinha conhecimento disso. Claro. Mas tudo bem, que bom que a história continua viva, né? Claro. O Estado está preparando uma política de financiamento desse setor, está preparando, com o apoio do governo espanhol, um plano diretor de resíduos sólidos, está preparando um apoio através do SEBRAE, ou seja, com poucos esforços, mas bem articulados, você consegue ter resposta na área de inovação muito rápido. Você não precisa, você tinha uma outra opção. O Brasil deu um show, e aí a Embrapa é o grande ícone de crescimento rápido na produção agrícola. Não tão rápido, nós levamos 20, 30 anos, porque nós formamos PhDs no setor, de qualquer área que você tenha de agricultura tropical. Essa é uma opção, que leva aí a formar 20 anos, 30 anos, formar um grupo imenso de doutores numa área. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de rápidas inovações a partir de tecnologias disponíveis ou rapidamente desenvolvidas, mas que haja uma grande articulação entre a disponibilidade do conhecimento, o financiamento da produção e o empresariado e o empreendedorismo articulado. Quer dizer, essa articulação é o que o governo está se propondo fazer. Boa. E isso traz resultado rápido. Que bom. Eu queria fazer 2 comentários muito claros sobre os 2 pontos que estão altamente interligados, a educação e a inovação, né? Acho que primeiro nós temos que, talvez, eu ouço muito essa coisa, falta de dinheiro, mas acho que o buraco é um pouquinho mais embaixo. Por quê? Porque nós vivemos num país que, até recentemente, tu tinha e ainda tem quase 10% da população analfabeta. E tu tem mais quase outro percentual daquilo que é chamado analfabeto funcional, né? Que é aquele que mal sabe escrever seu nome, né? Mas nós temos um problema atual no Brasil que, quer dizer, no ensino médio, ele não chega nem ao ensino superior. Porque no ensino superior você tem 5%, hoje quase 6% da população que acessa o ensino superior, que é incomparável, por exemplo, não vou comparar com os Estados Unidos, com a Europa, não vou comparar com a Coreia, com os países asiáticos, os tigres asiáticos, que estão em torno de 40% a 50%. Né? Por isso que eles têm dinheiro sobrando. Né? Então, quer dizer, tu tem 5%, eles têm 50%. É um gap fundamental no processo de qualificação da mão de obra. E nós temos um problema no ensino médio, que, por exemplo, saiu um dado recente, de 2009, 2010, no último anuário do estudo básico no Brasil, que dos 50% dos jovens que ingressam no ensino médio, quase 30% não concluem o ensino médio. Né? Então isso já coloca uma defasagem trágica do ponto de vista seguinte, não vai ter nem engenheiro. Porque o cara 15 a 17 anos, né? Essa parte está fora da escola. Então nós temos um problema, que esse é um problema estrutural do país, que vem somar com o outro. Agora, na questão específica de inovação, acho que o Glauco tocou num ponto central. Santa Catarina acordou tarde para organizar estatalmente, e isso em todos os estados que tem um programa de inovação tecnológica. Foi o Estado que articulou, alguns em parceria com a iniciativa privada, outros por sua própria conta, por exemplo, o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. O Rio Grande do Sul, por exemplo, tem a FAPERJ, que há mais de 20 anos ela financia projetos de inovação e tal. E Santa Catarina, a FAPERJ, que é bem recente, nós não temos uma tradição de 8 anos, né? 8, 9 anos. E, além de ter uma falta de tradição, nós temos um problema, porque nem constitucionalmente os 2%, e que são irrisórios diante das necessidades do Estado, nos programas de inovação tecnológica que seriam necessários, eles estão sendo cumpridos. Então, acho que o ponto de partida para você dar uma engrenagem a um programa efetivamente colado à necessidade do Estado atual, o ponto de partida teria que ser isso. A FAPESC teria que ser instrumentalizada e que dotada efetivamente desses 2%. Então, por que esses 2% não são cumpridos?
Bom, eu não tenho... Isso é lei, 2% de 2% é constitucional, né? Constituição do Estado. Investimento em inovação e tecnologia, é isso? Ciência e tecnologia. Ciência e tecnologia. Tá, e o seguinte... Temos uma boa lei. A lei mas se não é executada, não cabe uma intervenção do Ministério Público, enfim. Eu posso explicar um pouco, até porque eu fui presidente da IPAGRE. Todas as secretarias de Fazenda, historicamente, dos governos que passaram, alegam que 1% pela Constituição é para pesquisa agropecuária e 1% para os outros setores. E o da pesquisa agropecuária está na IPAGRE, está no orçamento da IPAGRE. E com isso fecha os 2%. Né? Essa é a argumentação histórica. Isso é seria histórico. Um rearranjo produtivo. Mas essa é a explicação histórica. Mas eu acho que só nesse ponto, eu acho que é fundamental a gente romper com isso. Eu acho que o Estado precisa romper com essa coisa histórica, porque se faz de conta, né? Olha, eu diria o seguinte, não é só o Estado precisa em torno da FAPESC, e isso está sendo discutido com a FAPESC, como a Fátima faz parte do corpo da SDS, a gente discute também esses assuntos, não é só chegar aos 2%, é como gastar o que já tem, porque nós estamos pulverizando esse recurso, nós não estamos focando esse recurso. Para isso tem um melhor gastar, ser devolvido para a sociedade. Né? Tem que ser melhor gastar o que nós já temos. Mas isso é polêmico também, né? De você criar um fio condutor. Será que a intervenção naquilo que você vai pesquisar... Enfim... Mas veja só, existe muito dinheiro no Brasil, a nível federal, para você fazer qualquer tipo de pesquisa, CNPq, CAPES, tem muito recurso. Hoje, se você quiser acessar recursos do Ministério da Ciência e Tecnologia, há recursos, há editais, FINEP, não. Eu acho que a gente tem que olhar o que o governo federal está fazendo com o dinheiro dele, o que ele já está ocupando de espaço, e a gente olhar para o nosso com um olhar um pouco complementar e direcionado às nossas expectativas. Murilo, eu queria duas observações, né? A primeira é que o país, o Estado, está vivendo um sentido de urgência, né? Ou nós ficamos para trás. Né? Então, e as decisões, as implementações do Estado, isso não é um privilégio de Santa Catarina, normalmente são muito lentas. Né? Então, o tempo passa, né? As coisas vão acontecendo e nós vamos ficando para trás, vamos perdendo competitividade. O segundo, que tu focalizasse bem, é a questão das prioridades. Afinal, como é que se discute? Como é que se estabelecem quais são as prioridades aqui do Estado? Isso é uma caixa preta, porque quais são os atores envolvidos, né? Nós temos que ouvir, né, o setor produtivo e dizer, bom, as prioridades do Estado, onde nós devemos investir, aqui nós vamos agregar valor, aqui nós vamos ter retorno. Né? Claro. Essa é uma preocupação que nós temos e já fica, né, essa colocação para que vocês possam também ter essa lembrança no momento da definição de prioridades. Né? Perfeito, senhores. Eu preciso chamar um intervalo comercial, daqui a pouco aqui as perguntas do Fernando na Lagoa e do Gustavo Lima, do curso de Ciências Econômicas na Universidade Federal. Até já.